Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio César. A gente vai trabalhar um pouquinho agora matemática básica, operações com radicais. Qualquer número a gente consegue somar, diminuir, multiplicar, subtrair. Não é diferente quando eles estão na forma de radicais. Para isso, então, a gente vai fazer algumas continhas bem básicas aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos adicionar e subtrair essas raízes aqui. Essas raízes aqui são bem fáceis de ser feitas, porque elas têm raiz exata. Veja só, na letra A aqui, está pedindo a raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16. Nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Por que é 5? Porque 5 elevado a 2 dá 25. E a raiz de 16 é 4. Por que é 4? Porque 4 elevado a 2 dá 16. 5 mais 4 é igual a 9. Então, bem simples, somei esses dois radicais aí. Subtrair, mesma coisa. Temos ali a raiz quadrada de 64 menos a raiz quadrada de 36. Para resolver isso aqui é simples. A raiz de 64 é 8. Por quê? Porque 8 elevado a 2 é 64. E a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, né? Dá 36. E 8 menos 6 é 2. Então temos aí as soluções dessas duas operações. Bem simples, quando os radicais são exatos, dá para a gente resolver a raiz. É bem simples de fazer. Acontece também do caso dos radicais ser semelhantes. Veja só, esses radicais aqui já estão escritos na forma simplificada. 4 vezes raiz de 2, raiz de 2, eu consigo somar eles. Vamos ver como é que faz. A gente tem 4 vezes raiz de 2 e aqui mais uma vez raiz de 2. Quando os radicais são iguais aqui, ó, aqui é uma raiz quadrada de 2. Aqui também é uma raiz quadrada de 2. Você pode entender isso como dois objetos quaisquer, por exemplo, ou duas frutas, uma laranja aqui e uma laranja aqui, né? Raiz de 2 entenda como sendo uma laranja. Então, se você tem 4 laranjas mais uma laranja, você vai ter o quê? 5 laranjas. Então, quando os radicais são iguais, você soma só o coeficiente, só o que está fora, né? O 4 aqui, mais uma vez raiz de 2 aqui. Vamos ver um exemplo aqui de negativo que não é raiz quadrada. Nesse caso aqui é raiz cúbica. 8, raiz cúbica de 6, menos 5, raiz cúbica de 6. Veja o seguinte, a mesma coisa do anterior. Eu posso chamar aqui o raiz cúbica de 6 de uma caneta, né? Isso aqui para mim agora é uma caneta. Então, se eu tenho 8 canetas, tiro 5 canetas, sobra o quê? 3 canetas. Então, 8 raiz cúbica de 6 menos 5 raiz cúbica de 6 vai dar 3 raiz cúbica de 6. Vamos fazer só mais um extra aqui. Vamos pôr uma letra C.
com a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Deixa eu colocar aqui 2 raiz quadrada de 3 mais 6 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 3. Observe bem esse exemplo, pessoal. Eu tenho radicais diferentes. Eu tenho raiz de 5 e tenho também raiz de 3. Então agora muda, tá? Se isso aqui é laranja, isso aqui é maçã. Se isso aqui é caneta, isso aqui é lápis. São coisas diferentes. Então, se são coisas diferentes, não tem como eu somar. Eu não somo uma caneta mais um lápis. Não dá 2 caneta lápis, né? Então, como são radicais diferentes, a gente não soma, só soma radicais iguais. Então, a raiz quadrada de 5, eu só vou conseguir somar com a outra que tem 5. Então, vamos pensar que o laranja aqui seja laranja mesmo, a fruta laranja. Se eu tenho uma laranja, somo com 6 laranjas, vão dar 7 laranjas, ou seja, 7 raiz de 5. Mas, vamos pensar o verde agora como sendo limão. Se eu tenho 2 limões, somo com 3 limões, o que vai dar? 5 limões. E isso aqui, professor, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui não dá para somar, fica assim mesmo. Paro aqui o exercício, tá bom? Então é assim que é feita a soma de radicais. Mas, professor, e se os radicais forem diferentes? Às vezes acontece dos radicais ser diferentes, como nesse exemplo aqui. Vou apagar isso, ficou ruim. Como nesse exemplo aqui, às vezes aparece dos radicais ser diferentes, mas dá para fazer uma conta com eles. Observe o seguinte, a gente tem 3 raiz de 3 mais raiz de 12. Veja que esse raiz de 12 é diferente do raiz de 3 aqui, ó. São 2 radicais diferentes. Mas a gente aprendeu na aula passada que dá para simplificar a raiz de 12, né? A gente pega o 12, decompõe ele, fatores primos, divide o 12 por 2, que dá 6, divide o 6 por 2, que dá 3, e divide o 3 por 3, que dá 1. Ó, 2 números iguais, fica 2 elevado a 2 vezes o 3. Né? No lugar da raiz do 12 eu ponho isso aqui, ó, porque isso aqui dá 12, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Só que lembra que 2 elevado a 2 não é 4? E 4 não tem raiz exata? Todo número que está elevado a 2 dentro da raiz quadrada tem raiz exata. Qual que é a raiz exata de 4? É o 2. Então o 2 fica fora e o 3 continua dentro da raiz. Ah, então quer dizer que a gente pode substituir, professor, isso mesmo. Então, no lugar dessa raiz de 12 aqui, o que a gente vai colocar no lugar dessa raiz de 12? 2 raiz de 3. Então aqui, ó, 2 raiz de 3. Agora dá para a gente fazer a conta, que é o mesmo radical. Você tem 3 mais 2, então 5 raiz de 3. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou colocar exemplo B. Suponha que eu tenho aqui raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de
18 mais raiz quadrada de 50. Veja só, todos têm radicais diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer com eles? Vai ter que fatorar cada um deles, tá? Então, vamos começar aqui com a raiz com 8. Vamos decompor o 8. O 8 eu consigo dividir por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Lembra, ó, cada par de 2 que você pegar, cada par de números iguais, isso dá uma raiz exata. Isso dá 4. E a raiz de 4 é 2. Então, vou colocar 2 aqui. E esse 2 aqui fica dentro da raiz, porque ele não tem raiz exata. Mas, vamos ver com 18. Vou fazer rapidinho assim. Lembra na aula passada que dá para fazer de outras maneiras essas simplificações aqui. Faz do jeito que você achar mais fácil. Olha só, 18 dá para dividir por 2, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3, que dá 1. Olha, eu tenho um par de 3. Aqui dá 3 elevado a 2, que é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Esse 2 aqui, como está sozinho, não vai ter raiz para ele. Então, fica dentro da raiz. Mais um aqui, raiz quadrada de 50. 50 dá para dividir por 2, que dá 25. 25 eu divido por 5, que dá 5. E 5 por 5, que dá 1. Ó, eu tenho um par de 2. Um par dentro da raiz quadrada dá raiz exata. Então, raiz de 5 elevado a 2 é 5. E esse 2, como está sozinho, fica dentro da raiz. Então, dentro da raiz quadrada, eu costumo dizer assim, ó. Tá de casalzinho, sai para passear. Tá sozinho, fica em casa. Aqui. Tá de casalzinho 3, sai para passear. Tá sozinho, fica em casa. Tá de casalzinho, sai para passear. O 2 tá sozinho, fica em casa. Agora ficou bom, porque tudo é raiz de 2. Então é só fazer a soma. 2 raízes de 2 mais 3 raízes de 2 dá 5 raízes de 2. 5 mais 5 raiz de 2... Isso vai dar 10 raiz de 2. Está aí a resposta dessa expressão. Muito bom, né, pessoal? Bem fácil, tranquilo. Multiplicação de radicais. Vamos lá. Olha só como é simples também. Na multiplicação, você pode ter radicais diferentes. Só que a raiz tem que ser a mesma, né? Se é raiz quadrada aqui, aqui também tem que ser raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 e 3, eu posso escrever como a raiz de 3 vezes 4, ou seja, a raiz de 12. Certo? Então é só multiplicar os elementos. Nenhum segredo, né? Olha só a letra B aí, nem é raiz quadrada, é raiz quarta. A raiz quarta de 20. Dividida pela raiz quarta de 4, você pode escrever isso aqui como a raiz quarta de 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Então fica a raiz quarta de 5. Então é isso, pessoal. É bem simples mesmo essa explicação, tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, revejam o vídeo e tire dúvida lá nos nossos grupos. Abraço.